Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler os versos 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20. Nós estamos, nesse mês, tratando a respeito de oração. Orem uns pelos outros. Nesta noite, nós vamos falar a respeito da oração em unidade. E vamos entender um pouco melhor a respeito disso e como a oração em unidade ela vai refletir na nossa vida espiritual como um todo. E nós vamos pegar um texto que ele é muito utilizado e quando nós olhamos para o contexto do texto que nós vamos ler, nós vamos perceber que é muito profundo o que Deus tem a falar conosco, aos nossos corações, através da sua palavra. Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20, diz assim: Também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Pai Celestial. Santo e glorioso Deus, eterno Pai Celeste, graças nós te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, ó Deus, na tua casa, para aprendermos mais acerca do teu reino, para aprendermos mais acerca, ó Deus, de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Clamamos agora em nome de Jesus, que os teus anjos estejam acampados neste lugar. E, ó Deus, repreendendo toda e qualquer força de Satanás, toda e qualquer ação do inimigo das nossas almas, que possa cair por terra agora em nome de Jesus. Ó Deus, e que nós que aqui estamos reunidos possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos gratos. Amém e graças a Deus. Sabe, esse texto, ele é um texto muito usado. É um texto que muitas vezes nós vemos ele sendo lembrado, principalmente no momento em que a igreja se reúne, marca uma reunião de oração, marca uma reunião, um culto no lar, ou alguma coisa assim, e às vezes as pessoas olham para o número de pessoas e falam assim, aí vem já esse texto na mente, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estarei. É uma grande verdade, com certeza, mas nós vamos ir muito mais profundo do que isso nesta noite. O capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus ele está ensinando os seus discípulos sobre a vida comunitária, como conviver um com o outro. E isso tudo faz parte do reino dos céus. Ele fala sobre a humildade, ele fala sobre escândalos, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre a disciplina eclesiástica. Tudo isso só nesse capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E essa passagem, entre os versos 15 e 18, ele vai tratar da correção fraterna. Há 2 domingos atrás nós falamos como se dá essa correção. Obrigado, irmã Camila. Então, há 2 domingos atrás, nós falamos a respeito da correção conforme as Sagradas Escrituras nos ensina. E aqui, a partir do verso 15, ele vai tratar isso. Quer ver? Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. E ele continua. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir,
leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Já pararam para pensar que o versículo que costumeiramente nós lembramos dele, quando nos reunimos com poucos irmãos e dizemos simplesmente: onde 2 ou 3 estão reunidos, em meu nome, ali eu estarei, ele tem uma profundidade muito maior do que dizer que estão reunidos 2 ou 3 em nome de Jesus. Isso porque trata-se de relacionamento, trata de perdão, de unidade no corpo de Cristo. E aqui fica até o alerta a todos nós do seguinte: se eu não tenho um relacionamento de corpo de Cristo com o meu irmão, é disso que os versículos finais estão falando, que não será ligado no céu. É a respeito de eu perdoar, ser perdoado e estar todo mundo em comunhão, para que onde 2 ou 3, esses 2 ou 3 que estão reunidos em nome de Jesus, são os 2 ou 3 que há tempo atrás se desentenderam e agora voltaram a se entender, e que tudo agora, depois desse novo entendimento, eles estão se ligando novamente com o Pai Celestial. Porque se eu me desentender com o meu irmão, está sendo desligado no céu, o relacionamento do corpo de Cristo está rompido. Porém, se eu exerço o perdão, se eu peço, se eu libero o perdão, está sendo reatado os laços do corpo de Cristo. E aí volta novamente a ser ligado no céu aquilo que é da vontade do Senhor. Então a gente começa a perceber, pelo texto e o seu contexto, que tem uma profundidade muito grande aqui espiritual para cada um de nós, para que nós possamos conviver uns com os outros da forma que Deus planejou para cada um de nós. A oração desses versículos 19 e 20, ela não está isolada, mas ela é uma continuação de um processo de cura na unidade do corpo de Cristo. Depois de ensinar como tratar o irmão que pecou, Jesus ele revela que a concordância entre 2 ou 3 na oração, ela vai trazer resultados do céu, garantindo a presença dele naquela oração. Ou seja, se não estivermos em unidade uns com os outros, não vai haver respostas do céu, porque a linha vai estar rompida, o contato não vai passar. E a motivação para nós nessa noite é clara. Devemos estar com as nossas feridas curadas, restauradas, e a comunhão fortalecida no Senhor por meio da oração. E se nós não estivermos com as feridas saradas, curadas, devemos pelo menos estar no processo de cura e restauração. E esse processo ele se inicia pelo reconhecimento da ferida. Eu estou ferido, preciso de ajuda para começar um processo de cura, para começar um processo de restauração. Diante dos conflitos e necessidades, a oração
em unidade é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para restaurar e alinhar, mover os céus, para que possamos ser completamente sadios espiritualmente. E aqui nós vamos, diante do texto, olhar para poder extrair do texto aplicações para a nossa vida de como nós podemos ser curados, restaurados totalmente conforme o plano e vontade do Senhor. No verso 19, quando o texto fala assim a respeito de concordar, né? Também digo que se dois de vocês concordarem, essa é uma palavra muito importante na nossa compreensão do texto, porque aqui ela vai nos trazer sintonia, harmonia, pessoal da música aí. Sabe, essa palavra, um dos significados dela no original grego é sinfonia. Se os irmãos me virem cantar junto com a equipe de louvor ao microfone, talvez não fique um negócio muito legal, não. Se a gente pegar uma banda, uma orquestra sinfônica ensaiando, a gente vai ver que ali no ensaio, como são muitos instrumentos, cada instrumentista ele vai estar lá ensaiando a sua parte. Então, aqui ensaia um a sua parte, acolá ensaia outro a parte dele, e cada um está num tempo diferente. Mesmo que esteja afinado, eles não estão em sintonia no momento do ensaio. E a gente vê que realmente é uma bagunça, porque não tem sintonia. Só que no momento em que o regente está ali, e é para valer, em que todo mundo vai e entra no seu tempo, no seu momento, e todo mundo em sintonia, a gente vê algo maravilhoso acontecer, que é a música. E é lindo, é belo. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ver vários instrumentos ao vivo, sentir a música. Ela tem um poder no nosso corpo fora do comum. Em 2 ocasiões, me marcaram muito a respeito dessa questão da música ao vivo. Um dos momentos é o momento que estive no exército, né? E aí a gente marchava ao som dos instrumentos, e isso era muito nítido para nós, marcava o nosso passo, inclusive, e ecoava. Mas também no momento em que participei de um coral, e que tinha basicamente vários instrumentos, tanto de corda, de sopro, tambores, e a orquestra é uma orquestra maravilhosa, e a gente sente a música no nosso corpo, em sintonia. É justamente sobre isso que a palavra de Deus ela nos desafia no verso 19. Que as nossas atitudes, que o nosso comportamento, que tudo o que nós fizermos à casa do Senhor, uns com os outros, é para revelar uma afinação espiritual que somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus podem fazer com que isso aconteça. Que a sinfonia que Deus escuta daqui possa ser uma sinfonia, possa ser uma música muito bem afinada. Porém, se desafinar, quem é o maestro? O próprio Cristo. E como é que ele vai ajustar toda essa orquestra? Através da sua palavra. Através da sua palavra, ele vai ajustar. Vai ajustar. Conforme o nosso irmão Gabriel, o pessoal lá da mídia, viu que o microfone estava ruim, troca. Vamos ajustar para ficar melhor de ouvir, para não ficar agredindo o ouvido dos irmãos.
a sinfonia estava desajustada, agora a gente ajusta mais um pouquinho. Percebam que é a palavra de Deus que vai nos orientar quanto à afinação, se nós estamos ou não afinados em relação à música que Deus está ouvindo, de tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, de tudo que nós agimos. A música está sendo tocada a cada instante. E eu e você é que estamos fazendo as notas desta melodia através do nosso comportamento. Através daquilo que Deus nos desafia, dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, o nosso relacionamento uns para com os outros vai emitir sons espirituais que Deus aprova ou desaprova. E que esse mesmo Deus quer que a cada dia a nossa sintonia esteja melhor, esteja mais agradável. Então, nós, como cristãos, devemos estar dispostos a perdoar, conforme Mateus 18, 15. Devemos estar dispostos também a buscar a paz com todos, conforme Romanos capítulo 12, verso 18. Nós devemos também viver reconciliados com os nossos irmãos, Mateus 5, 23 a 24. Ou seja, o nosso coração ele deve estar alinhado com o coração de Deus, mas também o nosso coração ele deve estar alinhado com o coração do nosso próximo. E isso tudo é pré-requisito para a oração eficaz. E aí sim, quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus e alinhado com o coração do nosso próximo, aí que vem a resposta. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, tudo aquilo que ligarem no céu será ligado. Tudo aquilo que ligarem na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligarem na terra será desligado no céu. Por quê? Porque nós estamos dentro do mesmo propósito, servindo ao mesmo Senhor, em unidade. E aí Deus responde às nossas orações. Quando nós estamos em sintonia, as nossas orações têm acesso até o céu. Deus responde, a paz reina, os relacionamentos são curados e a comunhão, ela cresce. Nós bem conhecemos, né, o texto bíblico que nos exorta em relação aos cônjuges, né, que se os cônjuges eles não estiverem alinhados, se eles não estiverem ali num relacionamento buscando essa mesma sintonia, a oração, Deus mesmo diz que ele não vai responder, ele não vai ouvir a oração. Aqui, nesse momento, Jesus ele está dizendo o mesmo em relação a nós e o relacionamento com o nosso próximo. Perceba o quão importante é nós buscarmos essa unidade do corpo de Cristo. O que devemos fazer então? Antes de orarmos, nós devemos pensar, avaliar os nossos relacionamentos, se existe, por exemplo, mágoa, se existe algo a perdoar. Porque a palavra de Deus ela nos desafia a refletir sobre isso. Quando Cristo está lá no Sermão do Monte, ele diz, olha, se você for apresentar a tua oferta e lembrar que tem alguém, um irmão teu, algo contra você, deixa ali, não oferece ainda não. Vai lá, reconcilia com teu irmão e depois volta e apresenta a oferta. Então, nesses exemplos, nós percebemos que a nossa comunhão é importante para que o nosso relacionamento com Deus não seja quebrado, para que a nossa unidade não seja quebrada. E devemos também praticar uma escuta com um diálogo com os nossos irmãos. Ontem, no culto da juventude, nós
refletimos acerca de que as pessoas, elas têm cada vez menos tempo para poder conversar ou se relacionar com as outras pessoas. O mundo, ele tem sido tão corrido e tem feito com que as pessoas conversem menos, escutem menos. E isso tem se tornado também um dos motivos pelo qual as pessoas, elas se conhecem menos. O quanto nós conhecemos dos nossos irmãos aqui dentro. E aí, inclusive, eu lembrei de uma atividade que nós fizemos em um dos primeiros encontros da juventude nesse ano, em que a pessoa falava o seu nome, falava uma música que gostava e falava também de uma comida, né? Um prato favorito. Se eu perguntar para vocês que estão aqui nessa bancada, a primeira pessoa, vou contar aqui, vou colocar aleatório, a quinta pessoa à sua esquerda, você sabe o prato favorito dela? Vocês que estão aqui, a quinta pessoa à sua direita, você sabe o prato favorito dela? Vocês que estão aqui no meio, a quarta pessoa à sua direita ou à sua esquerda, escolhe um lado. Ainda vou deixar vocês escolherem. Você sabe a música favorita dela? Percebe o quanto nós temos nos relacionado pouco? E muitas das vezes nós temos feito atividades justamente para estreitarmos esse relacionamento. O primeiro domingo do mês nós chegamos aqui 1 hora antes para o Café Koinonia. 8 horas da manhã estamos aqui. E para que esse Café Koinonia? Para a gente tomar café junto e conversar. Conversar para quê? Para que a gente possa se conhecer uns aos outros. E às vezes, ali por exemplo, no culto de oração, no momento em que nós estamos compartilhando o nosso pedido de oração, Deus já está com a resposta aqui entre os irmãos. Quando nós abrimos o nosso coração para o nosso próximo, aí Deus já vem com a resposta dele entre nós. E isso é maravilhoso, nós temos visto isso acontecer. Isso é uma abertura de diálogo que nós podemos ter uns com os outros. E, segundo a orientação das Escrituras Sagradas, buscarmos vivermos em paz, sem guardar ressentimentos, sem guardar rancor. O Salmo 66, verso 18, ele diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Vê a necessidade que nós temos de liberar perdão e de receber perdão. O fato de Deus não nos escutar está em voga. E devemos sim cumprir as Escrituras Sagradas. Tiago, ele vai nos ensinar a respeito disso quando ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16 vai nos ensinar a respeito disso. E aí um verso que muitas vezes as pessoas vão pela ambiguidade da palavra, né? Colossenses capítulo 3, verso 13, quando ele diz: suportem uns aos outros. E muitas pessoas acham que suportar aquele cara é chato, eu tenho que suportar ele. Mas o sentido real aqui é de dar suporte para que as pessoas possam desenvolver melhor. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. E é forte isso. Devemos viver como Jesus viveu. Devemos andar como Jesus andou. Devemos perdoar como Jesus perdoou. Mas como? As Escrituras Sagradas falam que isso é possível. Então é possível. Pode parecer difícil para a nossa natureza humana, mas nada é impossível para Deus.
E quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para cumprir a vontade dEle, aí nós vamos ver o milagre acontecer, das coisas que nós achávamos que era impossível de acontecer, essas coisas acontecerem às nossas vistas. E tudo isso é maravilhoso. O texto, ele continua nessa mensagem de unidade, quando nós também vamos orar pela mesma coisa. E um dos objetos de oração que nós devemos ter, principalmente quando nós rompemos o relacionamento com o nosso próximo, é de eu orar para que Deus trabalhe no meu coração e no coração do meu próximo, para que haja a liberdade entre nós de um chegar no outro, pedir e liberar perdão. Aí veja que se o meu próximo fizer isso, está vendo a unidade de propósito, orando a mesma coisa? É a sintonia que gera um ambiente propício e a unidade de propósito que vai direcionar a nossa oração a um mesmo alvo comum. Também vos digo que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Concordar em oração não é simplesmente repetir palavras, repetir as mesmas palavras, mas buscar a mesma vontade de Deus. Isso exige de nós rendição, discernimento, foco espiritual. Quando 2 ou mais oram pela mesma causa, com o mesmo coração, há poder liberado. E isso faz com que as coisas aconteçam. Oração. Eu gosto muito de pensar e dividir a palavra, não no sentido da língua portuguesa, mas orar com ação. Oração. Orar e agir. Ação. Devemos pensar que as nossas orações elas vão nos impulsionar a agir em favor do reino de Deus, e isso quer dizer em favor do nosso próximo. A nossa oração ela deve estar alinhada com a palavra e com o propósito de Deus. Não busca os próprios interesses. Não é isso que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 13, quando se refere ao amor? E Cristo mesmo nos desafia a amarmos o nosso próximo como Ele nos amou. Então Deus vai agir com o seu poder quando vê o seu povo unido em um só propósito. A igreja se fortalece, os milagres acontecem, o reino avança. Tudo isso por conta da oração em unidade. Nós devemos, com isso, sempre tirar o tempo propício para aquela oração individual. Aquela oração de entrar no teu quarto em secreto. Mas também devemos lembrar que devemos nos reunir com a igreja de Cristo para orarmos juntos. Mas também é importante nós lembrarmos de compartilhar, de termos pessoas próximas a nós. Lá na faculdade teológica, nós chamávamos de amigos de julgo, que nós escolhíamos algum companheiro ali da faculdade teológica e compartilhávamos as nossas dificuldades, as nossas alegrias, e isso era o nosso amigo de julgo, para que pudéssemos orar e caminhar juntos naquele momento de imersão nas escrituras sagradas ali na faculdade teológica. E aí são tantas outras coisas que nós podemos fazer para estreitar esse relacionamento e a comunhão com o corpo de Cristo. E aqui na nossa igreja nós temos tantas oportunidades para podermos nos reunir, para orarmos juntos e orarmos uns pelos outros. Por fim, a presença de Cristo. O resultado da unidade da oração é a presença de Cristo. Quando há sintonia,
Em unidade de propósito, algo glorioso acontece. Jesus se faz presente no meio do seu povo. O verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A expressão em meu nome, ela implica, ela quer dizer que nós estamos agindo conforme Cristo. Estamos agindo para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas atitudes. A presença dele não é simbólica, mas é real em nossas vidas, espiritual e transformadora. Que possamos valorizar todo e qualquer momento coletivo do corpo de Cristo, que nós possamos ver que tudo o que nós fazemos deve apontar para o Senhor e para o seu reino. E onde há a presença de Jesus, com certeza vão existir os seus atributos: a paz, a cura, a direção, o poder dele sendo derramado sobre as nossas vidas. Nós devemos caminhar para que as nossas vidas sejam todos os dias renovadas no poder do Senhor. Consolar os abatidos, libertar os cativos, transformar toda a atmosfera na qual nós estamos presentes. Devemos, a cada momento em que nos reunimos em nome do Senhor, fazer com que esse encontro, a presença de Jesus, seja sentida. Todas as vezes que nos reunirmos no nome do Senhor, devemos perceber os milagres acontecendo nas nossas vidas. Devemos perceber o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que possamos valorizar todo e qualquer momento de oração e oportunidades que são nos dadas da parte do Senhor para que estejamos juntos em oração. Jesus nos ensinou que quando nós concordamos, não é apenas sobre palavras, mas sobre corações alinhados, propósitos comuns, experiências reais na presença do Senhor. A igreja que ora unida, ela cresce em poder, comunhão e autoridade espiritual. Sintonia, sinfonia. Qual a música nós estamos tocando para o Senhor ouvir? Unidade de propósito e presença de Cristo. Vê que é algo crescente. Tem que ter sintonia, unidade de propósito e com certeza Cristo estará presente. Que cada um de nós possamos refletir a respeito disso hoje. Avalie os relacionamentos. Há algo a ajustar hoje? Há perdão a liberar? Há pedido de perdão a fazer? Encontre parceiros de oração com quem você possa orar regularmente. Participe das oportunidades que temos de orar como igreja. E creia que Jesus está no meio de nós, sempre que estamos nesta mesma unidade e propósito. Que Deus em Cristo nos abençoe. Convido a equipe de louvor, neste momento, a ministrar aos nossos corações um cântico. E convido você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, lembrando de João capítulo 13, verso 34. Amem-se uns aos outros como eu os amei. É o desafio que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Oremos. Santo e glorioso Deus, eterno Pai celestial. Obrigado, Senhor, porque as Escrituras Sagradas, a Tua palavra chegou até nós, para nos instruir acerca da Tua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aqui, ó Deus, nas Tuas Sagradas Escrituras, o Senhor, ó Deus, nos ensinou como
disciplinar uns aos outros, mas também nos ensinou que devemos, ó Deus, orar uns pelos outros. Mas também o Senhor nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros. Ou seja, o Senhor, ó Deus, está a nos ensinar que nós devemos nos comportar como Cristo. Por isso, a tua igreja, lá atrás, em Atos dos Apóstolos, está registrado que ali os seguidores de Cristo foram pela primeira vez chamados de cristãos, pequenos cristos ou imitadores de Cristo. Que nós estejamos assim, ó Pai, nessa situação, como imitadores de Cristo, e que o nosso testemunho seja fiel, que o Senhor continue, ó Deus, a boa obra que começou nas nossas vidas, que o Senhor continue, ó Deus, a estabelecer o teu plano e o teu propósito nas nossas vidas, nos nossos corações, na tua igreja, Pai amado. Que nós possamos, ó Deus, nos reunir sempre em unidade no corpo de Cristo. E se tiver, ó Deus, nesse momento, feridas, Espírito Santo de Deus, haja nos corações, nas mentes. Traga a nossa memória, ó Deus, nesta hora, situações, pessoas, para que, ó Deus, o nosso relacionamento contigo não seja quebrado, não seja interrompido. Pessoas e situações, ó Deus, traga a nossa memória para que nós possamos pedir e liberar perdão. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos direcione para que nós possamos agir para a glória do teu nome e engrandecimento do teu reino. Que cada um de nós possamos refletir a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé?